estudos para concursos, regimento interno da Alesp, direito administrativo, basicamente, né? Mas também acho que pode ser considerado essas coisas o conteúdo de analista daquela coisa de conteúdo legislativo que cai lá. Bom, sobre CPIs, lá no regimento interno, tá? Basicão. CPI, você lembra o que é CPI? É uma comissão parlamentar de inquérito. Comissão, ou seja, um grupo de pessoas parlamentar, quem vai fazer parte são os parlamentares lá que são cargos políticos, certo? E inquérito para perguntar, para descobrir, para investigar, entendeu? Bom, o primeiro ponto aqui, comentando, né, da base, o primeiro ponto dessa coisa do conteúdo de CPI é a criação. Depois tem o que tem o requerimento de criação, tem a limitação de quantas pessoas tem, o prazo de início, tem os poderes de investigação que a CPI tem, os poderes investigatórios que podem ser utilizados, tem um montão. Depois tem poderes investigatórios que não podem ser usados, né? Tem que ter sempre uma separação de coisas que não podem e coisas que podem, né? Depois fala como é que acontece o término dos trabalhos, quando é que é considerado concluído, né? Sobre a coisa de publicação no diário da Alesp, o que faz o presidente da Alesp comunicar, né? Possibilidade de aplicação subsidiária de Código Processual Penal nas comissões e uma pergunta de finalização. Próximo. Pronto, agora vamos ler das CPIs. A criação de uma CPI, ela tem que ser a requerimento de 1/3 dos parlamentares. A Constituição de uma CPI está condicionada à apresentação de requerimento assinado por pelo menos 1/3, 63%, dos parlamentares da Casa, ou seja, no mínimo 32 assinaturas dos deputados, sem deliberação do plenário. Segundo ponto, as comissões parlamentares de inquérito e requerimento de criação. O requerimento que fez agora, né? Em seguida, se preenchidos os requisitos lá de 33%, 34 pessoas constitucionais, o presidente, mediante ato, criará a comissão parlamentar de inquérito e ato contínuo, e solicitará aos líderes a indicação das respectivas membros dos partidos para, nomeando-os, constituir a comissão. Caso contrário, com as razões de indeferimento, devolverá o requerimento ao seu primeiro signatário, que poderá, no prazo de 5 sessões, recorrer ao plenário ouvida a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, provido o recurso do plenário à Comissão Parlamentar de inquérito será constituída. Limitação do número dos CPIs. Não será criada comissão parlamentar de inquérito enquanto estiverem funcionando pelo menos 5, salvo mediante projeto de resolução com a mesma quórum e de apresentação prevista no caput deste artigo e deliberação de maioria absoluta dos membros da Assembleia. Prazo inicial, 120 dias, prorrogável por mais da metade. A comissão terá o prazo de 120 dias, prorrogável por até a metade, mediante aprovação da maioria absoluta de seus membros para a conclusão de seus trabalhos. Poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Observada. Poderes de investigação, que agora vai ter o não e o sim. Os poderes são próprios das autoridades judiciais e são observadas sempre uma reserva de jurisdição, jurisprudência, que é a jurisprudência da STF. O que é observado? A reserva de jurisdição. Eu não sei o que é isso, tá? Poderes investigatórios que podem ser utilizados por uma CPI são a possibilidade de cabeceio de bancário, fiscal ou telefônico, oitiva de testemunhas, inclusive com possibilidade de condução, coercitiva, chamar pessoas e coercitivamente também, oitiva, né, de investigados e indicados, eu não sei o que é isso. Investigados e indiciados. Eu acho que isso, eu estou confuso por causa dessa oitiva, né? Quando a gente pensa em oitiva, a gente pensa direto em ouvir a testemunha, certo? Mas quando eu pensei a falar a palavra oitiva, a gente não entende direito o que significa sozinha, né? Então eu não tinha entendido. Mas oitiva significa ouvir os investigados e ouvir os indiciados, entendeu? Eles podem ouvir os investigados e podem ouvir as testemunhas, certo? Esse é um método investigativo. Depois, deslocar-se de qualquer ponto do Estado para a realização de investigações e audiências públicas. Vocês podem ir para outros cantos do Estado, já que isso aqui é uma CPI, o conteúdo de CPI da Assembleia Legislativa, ou seja, do Estado de São Paulo, do Estado inteiro, eles podem ir para qualquer ponto do Estado para fazer a investigação, entendeu? Outro poder que eles têm é requisitar de repartições públicas e autarquias de informações e documentos, obviamente.
Eles têm que também requisitar o auxílio de polícia civil e militar para auxiliar no trabalho de comissão e zelar pela segurança da testemunha de terceiros relacionados aos fatos investigados e seus membros também. Ela também tem que requisitar servidores da Câmara ou demais órgãos da administração direta ou entidades da administração pública, ela pode fazer isso. E por fim, ela também pode estipular prazo para atendimento de qualquer providência ou realização de diligência sob as penas da lei, exceto quando alcançada a atividade judiciária. Ou seja, se os caras querem ficar comprando tempo, não dá, eles podem estipular prazos para obrigar o cara a fazer isso, senão eles vão ter que pagar por algumas penas de lei, entendeu? Poderes que podem ser utilizados ainda tem a possibilidade de quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico que a gente falou no começo. E aqui tem, no conteúdo, tem as prerrogativas para poder fazer isso. São 4 prerrogativas para poder fazer quebra de sigilo. Primeiro, tem que ter uma devida motivação. Depois, tem que ter uma pertinência temática com o que se investiga. Tem que ter uma limitação temporal. A quebra de sigilo é só temporária. E a necessidade absoluta da medida, pois o resultado por apurar não adviria de nenhum outro meio ou fonte ilícita de prova. Entendeu? E assim termina as coisas que podem ser feitas. É basicão, né? Tipo, conseguir informações dos lugares certos, ouvir as testemunhas investigados, ir para qualquer lugar do estado, conseguir auxílio da polícia, né? Você está investigando, tem auxílio da polícia. Ele pode requisitar pessoas, servidores de câmera ou demais órgãos para ajudar. Então, e depois fala como quebrar sigilo bancário, né? Depois, as coisas que não podem ser feitas. Primeiro, não pode fazer busca e apreensão em domicílio. Isso é uma falta, isso é um extrapulo. Autorizar a intercepção de escuta telefônica, diferente da quebra de sigilo telefônico que a gente viu antes. A intercepção é diferente, entendeu? Poder que uma CPI possui. É o quebra de sigilo, mas a interceptação não é poder da CPI. E determinar prisão, ou seja, pode criar uma pegadinha de escrever que o cara que é autorizado interceptação, mas você não pensou direito ou não prestou atenção e não vai entender que intercepção é diferente de quebra de sigilo telefônico. E acabar errando escolhendo ela, né? Bom, outra coisa que não pode fazer é determinar prisão cautelar como uma prisão preventiva ou temporária, exceto a prisão em flagrante. Ou seja, a CPI não pode prender ninguém a menos que esteja em flagrante, entendeu? E depois determinar a indisponibilidade de bens. Ela não pode travar os bens da pessoa, entendeu? Bom, agora, do término dos trabalhos da CPI, a aprovação do relatório circunstanciado, que será publicado no Diário da Alesp e encaminhado diretamente pela CPI para órgãos internos. A mesa para aprovação do relatório circunstanciado. Tipo, a CPI tem que fazer um relatório, né? Depois ela manda para os lugares que vão julgar, entendeu? Poder Judiciário, tá? Porque se lembra que a CPI é uma comissão do Poder Legislativo, ela é da Assembleia, entendeu? Tá. Ela será publicada no Diário da Alesp e encaminhada diretamente pela CPI aos órgãos internos, tá? Ele fala quais são os órgãos internos que são mandados, os termos de trabalho, relatório mandado para a mesa. O primeiro ponto aqui é a mesa. Os órgãos internos aqui, o conteúdo do termo de trabalho de relatório de CPI é para a mesa. Para a mesa, para as providências de alcance de sua alçada, ou ele manda para o plenário, oferecendo, conforme o caso, projetos de lei, de decreto legislativo, de resolução legislativa ou indicação que serão incluídas na pauta da ordem do dia, se for uma CPI. Depois tem o relatório mandado para órgãos externos. O primeiro caso foi mandou o relatório da investigação do CPI para o interno, que é a mesa e o plenário, são caras do próprio LESP, né? E o segundo conteúdo aqui é mandar o relatório de término para órgãos externos. Os órgãos externos que mencionados são o Ministério Público, o Poder Executivo, Comissão Permanente e Comissão de Fiscalização e Controle de Tribunal de Contas. Tá. Quem manda para externo é o presidente da Alesp, tá? O presidente da Alesp manda para o Ministério Público
também para a Procuradoria-Geral do Estado e a Defensoria Pública, todos os caras extremamente importantes para o funcionamento judiciário, do Poder Judiciário do Estado, né? A Defensoria que defende, a Procuradoria que ataca e o Ministério Público que instiga a investigação, certo? Na verdade, eu não lembro o que faz o Ministério Público e a Procuradoria Pública, eu fico confundindo eles, né? Mas pulando. Repetitivamente, com a cópia de documentação para que promovam a responsabilidade criminal ou civil por infrações apuradas e adotem outras medidas decorrentes de suas funções institucionais. Se lembra que a CPI não pode prender ninguém a menos em flagrante, já que eles podem mexer com eles podem usar a polícia militar e a polícia civil. Obviamente, se eles usarem, estiver fazendo investigação e encontrarem coisas em flagrantes, eles podem prender, né? Faz sentido. Mas depois só na flagrante, né? Eles não podem prender outras coisas. Quem vai prender são os caras daqui do Ministério, do MP, do PJ e do DP, Defensoria Pública. Depois que eles mandarem os relatórios do trabalho para esses caras fazerem a apuração de responsabilidade. Segundo caras externos que o presidente manda, o relatório é o Poder Executivo para adotar providências aos senadores de caráter disciplinar e administrativo decorrente do artigo 37, que é da administração, né? Não sei o que está escrito nesse parágrafo 2 a 6, tá? E demais dispositivos constitucionais e legais aplicáveis assinando o prazo hábil para seu cumprimento. Ou seja, se eles estiverem discutindo com problemas disciplinares das pessoas, eles podem mandar lá para o presidente do poder Executivo para eles tomarem providências administrativas contra essas pessoas, entendeu? E terceira coisa que é para o final do trabalho que o presidente manda, encaminha o relatório para as comissões permanentes que tenham maior pertinência com a matéria a qual incumbirá fiscalizar o atendimento prescrito no inciso anterior, né? Se lembra que no conteúdo da regimento interno tem tem umas 18 comissões lá na meio da Assembleia que vão discutir coisas importantes para o Estado inteiro, tipo transporte, segurança, meio ambiente, educação, saúde, tudo que é importante aí. Daí, ou seja, se a comissão fizer uma interna aí, se lembra que ela é uma coisa extra, sabe? Ela é pedida lá com 1/3 do teco, né? 33% das pessoas, então 32 pessoas que comentou aqui no conteúdo, eles vão lá e faz. Daí eles fizeram, e fizeram uma investigação. Daí eles vão depois, pode no final do trabalho, o relatório mandado para quem é relevante essa informação que é da investigação, entendeu? No caso aqui seria uma comissão permanente, poderia ser uma comissão permanente que delibera sobre essas coisas, entendeu? Porque ela poderia ser importante para a criação de leis, outras coisas, entendeu? Próximo conteúdo é a Comissão de Fiscalização e Controle e ao Tribunal de Contas do Estado para as providências previstas no artigo 33 e seguinte da Constituição do Estado. Obviamente, esse aqui é naqueles casos que os caras investigam e descobrem roubos e coisas, tipo, eles vão lá e acabam fazendo a quebra de sigilo e descobrem claramente que o cara estava fazendo um roubo de propriedade administrativa e trecos, e daí eles mandam lá para o Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas vai auferir as coisas, né? O Tribunal de Contas do Estado que julga só as coisas de administradores, e também o Comissão de Fiscalização e Controle, né? Depois disso tem o final, que é a possibilidade de aplicação subsidiária do Código do Processo Penal, né? No Código de Processo Penal aplicam-se subsidiariamente as comissões de inquérito no que couber as normas gerais deste regimento de legislação federal e do Código Processual Penal. Agora a perguntinha. Ela era de juiz, cara. Que triste. Porque é muito difícil o cara ser juiz, né? Vamos lá. Considerando o exposto na Constituição Federal no tocante às comissões parlamentares de inquérito, à luz do direito pátrio vigente, quando eles dizem a droga de direito pátrio, só querem dizer da Constituição, tá? É a sinal alternativa correta. Diferentemente do entendimento de que se aplica nas CPIs em âmbito federal, uma CPI estadual não pode requerer a quebra de sigilos de dados bancários do investigado. Volta. Estado do âmbito federal ou estadual? Não pode, tá errado. A CPI pode, a de estadual pode. A Assembleia Legislativa está lendo conteúdo de Assembleia Legislativa e diz que pode. As ações do mandato de segurança de habeas corpus impetradas contra as CPIs não se extinguem em virtude de conclusão de seus trabalhos investigatórios, se não aprovado seu relatório final. E isso aqui eu não entendo, não faz sentido. Basicamente, a coisa do CPI do habeas corpus é o cara ser preso, certo? Bom, o CPI não pode prender a menos que seja em flagra, ou seja, se o cara foi preso em flagra, obviamente não tinha como
ser uma coisa que era falta de... uma falta de poder de prender o cara, né? Obviamente eles tinham o direito de prender o cara. Se foi em flagra, né? Daí não tem sentido usar, aparecer o habeas corpus. Mas também aqui tinha as ações de mandado de segurança. O mandado de segurança é para aquele remédio constitucional, né? De proteger o direito líquido e certo de uma pessoa, um direito de uma pessoa, certo? Mas, bom, isso aqui tá muito estranho, tá? Pula. A CPI tem poderes para determinar a busca e apreensão de bens, objetos e computadores desde que essa diligência não se efetiva em local inviolável, como os espaços domiciliares. E isso está errado, né? A gente acabou de ver que não pode, nas coisas que não podem fazer isso. Não pode ter apreensão de, não pode fazer apreensão de bens. E o último diz, tem competência CPI para expedir decreto de disponibilidade de bens de particular como medida de instrução a embaçar futura medida cautelar perante o poder judiciário. E aí tem um problema, porque para mim tudo tá errado, né? Então, distante, distante. Tem umas coisas bem óbvias erradas e tem umas coisas que não tenho certeza porque não tinha conteúdo, né? Bom, eu gostei desse conteúdo aqui. Bom, tchauzinho. Quem sabe você descobre o resultado.